Oi, gente, eu sou Ana Beatriz, eu sou professora de História aqui no Projeto Paulo Freire. Eu e o Ian vamos dar História, ele vai dar História do Brasil, eu vou dar História Geral. Vão ter algumas semanas trocadas, mas a princípio essa é a nossa divisão. A cada semana, o Ian vai dar um conteúdo e eu vou dar outro. Só que hoje eu tenho 2 vídeos, porque o conteúdo era muito grande e eu não queria fazer um vídeo só e ser muito extenso e cansativo. Então, agora eu vou falar de Mesopotâmia e Egito. Eu sugiro que vocês deem uma pausa, depois vocês continuem e assistam o segundo vídeo, que fala sobre Roma e Grécia. Então, vamos lá. A Mesopotâmia, ela era uma região que pegava parte do Nordeste africano, pegava um pouco do Mediterrâneo e o que hoje a gente considera como Oriente Médio. Mesopotâmia significa entre 2 rios, Mesopotâmia. Ela ficava entre o rio Tigres e o rio Eufrates. E foram esses 2 rios que possibilitaram o desenvolvimento da Mesopotâmia, porque aquela região é muito árida e nem pouco favorável à agricultura. Por isso que ali se chama crescente fértil, porque tem alguns rios que propiciam a agricultura, mas se não fossem eles não teria como mesmo. Os povos que habitaram aquela região foram um dos primeiros a passar pela Revolução Neolítica, que foi quando o homem se sedentarizou, quase que não sai, e começou a ter domínio sobre a agricultura e a pecuária. E dessa forma, a necessidade por água aumenta muito. Então, eles construíram muitos diques, barragens, canais de irrigação, eles drenaram pântanos. Eles mostraram um conhecimento de engenharia muito grande. Outro ponto favorável eram as cheias dos rios, porque quando um rio quando ele supera a capacidade dele e joga água para fora, ele leva com a água a matéria orgânica, e isso acaba adubando o solo. E no Rio Tigres e no Rio Eufrates isso era muito, muito além do que a gente considera normal em ver em rios por aí. Mais um ponto que tornava aquela região fértil. Com o desenvolvimento da produção agrícola, algumas famílias foram denotando um maior destaque, não só na produção agrícola, também no tratamento de rios, no artesanato, enfim, algumas famílias se destacavam no que elas faziam, e isso foi trazendo para elas o acúmulo de riquezas, de bens e principalmente influência. Então, quando se formaram as primeiras cidades, eram esses grupos que estavam no poder. Eram dessas famílias que vinham os patezis e os sacerdotes. Os sacerdotes, além da função religiosa, eles também tinham algumas funções econômicas, porque as ofertas dos fiéis aos templos, que na Mesopotâmia a gente chama de zigurate, eram feitas em formas de terra. Então, o sacerdote ele tinha muito território para ser explorado, e isso trazia para ele muita influência política e econômica. E já os patezis, eles até tinham uma certa função religiosa, mas era bem menor do que a dos sacerdotes. E a principal função deles, as principais funções deles, eram coordenar a coleta de impostos, distribuir terras, as que sobravam do Estado, né? E eles também escolhiam quais eram os trabalhadores que iam para cada obra. Quem ia construir um palácio, quem ia construir uma muralha, um canal de irrigação, por exemplo, era decidido por um patesi. Eu também queria salientar que eu meio que passei dessa parte, mas uma característica que influenciou bastante a formação das cidades eram invasões de povos inimigos. As aldeias elas eram constantemente saqueadas, e isso fez com que elas precisassem se unir para se proteger. Dessa forma, elas foram se juntando, e até que foram formando núcleos maiores que hoje a gente considera cidades. Então, voltando às patesias e os sacerdotes. Vocês perceberam que não tem distinção entre onde é religião, entre onde é Estado. Por isso a gente considera que a Mesopotâmia ela vivia um regime teocrático. E sobre a economia dessas cidades eu não tenho muito a dizer. Só queria salientar que, como todos os lugares, eu acho, primeiro só tinha uma atividade de troca, não tinha moeda. Mas mais tarde, depois de um bom tempo, foi monetarizado com o uso de barras de ouro e de prata. Mas enfim, voltando às cidades. Durante esse período em que os patezis e os sacerdotes que comandavam, elas eram cidades-estados, nenhuma tinha nenhum tipo de obrigação com as outras. Mas depois de um tempo, a organização da cidade foi por volta de 4000 a.C.
Por volta de 2300 começou a primeira tentativa de unificação. Ela foi bem sucedida. Ela foi feita pelo rei Sargão I. Ele reuniu os exércitos dele. Ele tinha já o arco e flecha, que era uma novidade. E assim ele dominou os sumérios e fez o império dele com a capital em Acádia. Mas o império não durou muito tempo, porque tinham muitas invasões, muita instabilidade política. Então, por volta de uns 180 anos, o império cai. Esse foi o Império Acadiano. A segunda tentativa de unificação, também bem sucedida, foi com o rei Hammurabi. Ele era amorita, da Babilônia. Por volta de 1700 a.C., ele unifica a Mesopotâmia e uma marca principal do governo dele era o Código de Leis. Era baseada na Lei de Italião, que vocês podem até não se lembrar pelo nome, mas com os princípios vocês vão se lembrar. Olho por olho, dente por dente, carne por carne, sangue por sangue. Ou seja, tudo que eu faço a alguém volta para mim. Por exemplo, se eu mato a filha do meu vizinho também tem direito de matar minha filha. Outra base do Código de Leis de Hammurabi era a Lei da Ordalha, que era a lei da justiça divina, que Deus ia mostrar quem era inocente e quem era culpado. Por exemplo, se uma mulher era adúltera, eles deixavam ela adoecer ou então jogavam num rio com uma pedra, por exemplo. E se ela se salvasse era porque ela era inocente. Se ela morresse era porque ela era culpada. Não faz sentido nenhum, mas para eles faziam. O Império também chegou ao fim em 1500, mais ou menos, antes de Cristo, e a região foi tomada pelos assírios. Os assírios também deixaram o território unificado. Dessa vez, a gente chama de Império Assírio, logicamente. Por volta de 1400, eles já tinham a região do Império Babilônico e muitos mais outros territórios. Eu queria fazer um adendo. No PDF está escrito basicamente as principais características dos povos, mas os assírios eu queria falar para vocês também, porque é uma característica muito marcante deles, que eles eram muito agressivos e belicistas. Eles eram guerreiros muito bons. Eles chegaram a conquistar Damasco, a Palestina e até o Egito, mas também por conta de instabilidade política e como eles tinham muitos povos para administrar, isso ficou muito difícil e as constantes rebeliões levaram ao fim do império também. E enquanto o império assírio se deteriorava, os caldeus, na Babilônia, se organizaram e fizeram um novo império babilônico. É também conhecido como Império dos Caldeus, mas a principal nomenclatura é Novo Império Babilônico. Um administrador que se destaca foi o rei Nabucodonosor. Durante o reinado dele, ele conquistou muitos territórios. Ele conquistou a Síria, a Palestina, o Egito. Ele dominou Jerusalém. Foi ele que foi responsável pela destruição de Jerusalém e escravização dos judeus. Aquela passagem bíblica é responsabilidade dele. E um outro legado dele também foi que o principal legado foi que ele embelezou muito a Babilônia. E uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os Jardins da Babilônia, foi construído para a esposa preferida dele. Ela se chamava Amitis e ganhou um presentaço, que não foi a única obra que foi feita para embelezar a Mesopotâmia, mas foi a principal. É lindíssimo e é lembrado até hoje pela arquitetura tão bem elaborada. E também eles precisaram fazer mais canais de irrigação para levar tanta água para o palácio. Então, mais uma peripécia de Nabucodonosor. Mas após ele morrer, o império se enfraqueceu bastante. E conforme o tempo foi passando, não demorou muito tempo, o rei persa Ciro II invadiu a Mesopotâmia e tomou o poder dos caldeus. Depois da tomada pelo Ciro, a gente já não estuda mais, eu só queria falar sobre a cultura mesopotâmica. Eles eram politeístas, mas diferente do Egito, eles não acreditavam em vida após a morte. Eles também tinham um conhecimento matemático e astronômico muito grande. Isso se demonstra pela engenharia deles, né? E além da escrita, que foi criação dos sumérios,
eles também inventaram uma roda, mas é uma coisa que eles influenciam até hoje. E os palácios de zigurates eram ricamente decorados, era uma coisa muito linda. E... sim, me perdi. O zigurate mais famoso é o zigurate de Babel, que também é mais uma aparição da Bíblia, que é devido aos mesopotâmicos. É aquele zigurate que tentou chegar aos céus e, enfim, deu tudo errado. E agora a gente vai passar para o Egito. O Egito também fica na região da Crescente Fértil, só que o rio do qual ele é dependente é o rio Nilo. E o rio Nilo tinha uma vantagem em relação ao Tigres e o Eufrates, porque ele tinha umas cheias e vazantes muito mais frequentes. Mais ou menos em junho começavam as cheias e em setembro já incorporava a matéria orgânica no solo para adubar. Em algumas regiões que eram mais distantes do leito do rio, que dependiam de canais de irrigação, isso acontecia mais tarde, mas isso não é uma informação tão relevante. O povoamento começou por volta de 10 mil anos antes de Cristo também, assim como na Mesopotâmia. E assim como lá, eles também fizeram vários diques, barragens, canais de irrigação, como eu mencionei. O rio era a base da vida do Egito. Por volta de 5.000 a.C., a população começa a se organizar em nomos. Os nomos eram umas comunidades feitas só por famílias. O chefe era o chamado de nomarca. Eram eles os responsáveis pela administração de cada nomo. Cada nomo era independente, cada família tinha o seu modo de vida e a sua administração. Mas com o avanço da agricultura, o aumento populacional e a necessidade de conter as cheias, as vazantes e estar lutando lidando com essas adversidades, eles foram se aproximando. Eles começaram a cooperar entre si. E com isso, eles foram alguns se agrupando, dos nomos surgiram as aldeias, das aldeias surgiram as cidades. Depois desse processo, algumas cidades se unificaram e o Egito ficou dividido em 2 reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Como o curso do rio Nilo ele é diferente, ele sai do sul em direção ao norte, isso é invertido. Se você coloca no mapa, na orientação que a gente tem, que o norte está em cima e o sul está embaixo, é meio que invertido. O Baixo Egito está no norte e o Alto Egito está no sul. É confuso no início, mas depois a gente se acostuma. A parte mais fértil era o Baixo Egito, que fica mais no delta do Nilo. O delta do Nilo é a parte, o leito já é fértil. O delta do Nilo é mais fértil ainda, porque o rio ele se divide em vários ramais e toda aquela terra em volta ela se torna fértil. Mas aí, então, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, o Menés, também ele é conhecido como Narmer, ele unifica o Egito. E aí o Egito começa a passar por 3 períodos. O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Mas o Novo Império já é um período de decadência que o ápice do Egito já é só uma memória, toda aquela riqueza e imponência já não é mais uma realidade. O Egito começa a passar por invasões e chega a ser tomado por outros povos. A gente não vai falar das características de cada fase do Império, mas uma coisa importante a se saber sobre o Egito Antigo era a hierarquia que tinha naquele período. Em primeiro lugar, vinha o faraó. Ele era dono de tudo e ele era considerado um deus na Terra, literalmente. Ele era considerado como o filho de Horus. E ele tinha funções religiosas, ele era responsável pela justiça, ele administrava o Estado e o Exército. Claro que ele não fazia tudo isso sozinho, no Egito tinha muita burocracia. Mas, no final de tudo, ele que era responsável e as leis se mudavam de acordo com cada faraó. Não tinha um código de leis escritos. Era determinado o que o faraó mandava. Ele controlava os empregos, as construções, a economia, o que ia ser plantado,
A função militar dele era muito pequena, porque o Egito não era um povo muito de guerras. Na verdade, como eles são um pouco isolados, eles eram muito tranquilos e não tinham muito incômodo. Por isso também não tem muitos escravos no Egito, porque os escravos eles vinham só de guerra, não tinha escravidão por dívida. Então, era uma população bem pequena. Aliás, muita gente defende que nem tem escravo, nem o que tinha no Egito nem era escravidão, era servidão coletiva, mas depois eu explico isso melhor. Depois vinham os sacerdotes. Eles tinham, além da função religiosa, eles também eram meio que professores, eles tinham que transmitir o conhecimento deles para gerações mais novas. Eles tinham muito prestígio social, e eles recebiam inclusive terras do Estado, e eles tinham que administrar a riqueza dos templos e essas terras. A nobreza, ela era composta pelos altos funcionários do Estado. Eram os funcionários que tinham mais poder e também cargos de comando no exército. Os nomarcas, que depois da organização do império, eles passaram a auxiliar a nobreza. Eles auxiliavam a captar os impostos e a verificar se a vontade do faraó estava sendo cumprida. Também tinham os soldados. Grande parcela eram forasteiros, mercenários, que eram comprados pelo faraó com terras. Aí eles se fixavam no Egito e passavam a servir ao faraó. Também tinham os escribas, que eram baixos funcionários do governo. Eles escreviam os textos, registravam os dados numéricos, copiavam e arquivavam informações. Eles estudavam a vida inteira para esse cargo, então, se acontecesse alguma coisa e o escriba perdesse o emprego, nunca mais ele ia se fixar, porque era a única coisa que ele sabia fazer da vida dele. Também tinha os comerciantes e os artesãos. Eles eram a camada mais inferior da sociedade, mas eles podiam ter mais reconhecimento. Se eles trabalhavam com coisas mais simples, eles passavam despercebidos, mas se eles trabalhassem com coisas mais luxuosas, com ouro, com pedras preciosas, eles tinham mais respeito na sociedade. E por último vem os escravos. Como eu já adiantei, eles eram um grupo muito pequeno, porque o Egito não era um país bélico, mas eles tinham muitos direitos diferentes de outros lugares. Eles podiam se casar com pessoas livres, eles podiam testemunhar em tribunais, eles podiam ter propriedades e eles também não eram mercadorias. Em nenhum lugar da antiguidade os escravos eram tratados como mercadorias, como aconteceu nos séculos mais recentes, como por exemplo aqui no Brasil, que os negros eram tratados como uma propriedade. Lá eles eram escravos de guerra, mas eles não podiam ser vendidos. E por conta de todos esses direitos que os escravos tinham, que muita gente considera que o que havia no Egito não era uma escravidão, e sim uma servidão coletiva, onde todos, não só os escravos, mas todos deviam obediência e trabalho ao faraó. Inclusive, uma característica que eu esqueci de citar é que o Egito Antigo era tido como uma teocracia. Só que uma teocracia diferente de todas as outras, porque não era de acordo com princípios religiosos ou um livro sagrado, enfim. O Egito era uma teocracia porque era governado por um deus. Enfim, agora vamos para o último slide dessa aula, que é sobre a cultura egípcia. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E alguns dos deuses eles tinham forma humana, mas alguns eles tinham forma híbrida, uma mistura entre humano e algum outro animal. É por isso que a gente chama de deuses antropomorfos. E dentro da religião egípcia, eles acreditavam em vida após a morte. E daí o processo de mumificação vem do tribunal de Osíris, que seria, depois de fazer a passagem, o indivíduo iria para um tribunal com a deusa Osíris, onde o coração dele seria colocado numa balança em contraponto de uma pena, a pena da verdade. Se o coração dele fosse mais pesado, ele seria dado aos chacais, enfim, ele nunca voltaria ao corpo dele. Se o coração dele fosse mais leve, a alma seria devolvida ao corpo e ele iria viver a vida eterna. Então, por isso que vem a mumificação, porque quando ele voltasse para a terra, o corpo dele tinha que estar em perfeitas condições de receber a alma. Uma outra característica importante
dos egípcios também é que eles também tinham, assim como os mesopotâmicos, eles também tinham um domínio matemático e astronômico muito bom. Inclusive, pela pirâmide de Quéops, você consegue prever equinócios e solstícios. Já no campo artístico, a maior parte da produção era direcionada aos deuses. Inclusive, a lei da frontalidade, ela vem quando o rosto fica de perfil e o corpo, o tronco fica em frente à perspectiva. As pinturas egípcias são dessa forma porque eles achavam que os deuses preferiam ver todas as características que estão sendo retratadas ali. Por um tempo achou-se que era porque eles não tinham as técnicas necessárias para ter profundidade nos desenhos, mas depois foi descoberto que era porque eles acreditavam que os deuses preferiam dessa forma. E um ponto importante também, na sociedade egípcia as mulheres tinham certa igualdade. Elas podiam pedir divórcio, elas podiam decidir com quem elas iam casar e tinham uma certa monogamia no Egito. Eles também tinham um apego com a infância muito grande, diferente de algumas outras civilizações antigas. O conceito de infância que a gente tem hoje é bem parecido com o que o Egito tinha. Eles eram uma sociedade bem afetuosa, vamos dizer assim, tanto com as mulheres, tanto com as crianças. Enfim, gente, essa foi a primeira parte da aula de hoje. Eu passei bem por cima, porque tem muita coisa para falar no próximo vídeo também, ia ficar muito grande. E eu decidi ser bem sucinta com a Mesopotâmia e o Egito. Então, agora a gente vai para Roma e Grécia, mas é no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é literalmente a primeira vez que eu gravei uma aula. Eu tô me habituando bastante. O áudio ficou picotado porque não tinha muito silêncio aqui em casa. Eu tive que interromper e começar várias vezes. Mas, enfim, eu espero que tenha ficado claro. E, enfim, mais uma vez, deem feedback do que vocês gostaram, do que vocês não gostaram. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.